Fala, galerinha do sétimo ano, professor João Paulo, professor de geografia de vocês. Tudo jóia com vocês? Eu espero que esteja tudo bem aí com vocês. Hoje, o professor volta aqui com mais uma aula de geografia, com mais uma temática a ser estudada, um objeto de conhecimento a ser estudado, né? Em formato de vídeo, para que nós possamos ter uma proximidade maior, para que seus estudos, suas atividades tenha mais qualidade aí na hora de você realizar. Bom, o professor hoje trouxe para vocês um mapa aí de fundo que vai traduzir muito o que nós vamos trabalhar nessa aula, ok? Então vamos prestar bem atenção, peguem o caderno de vocês, peguem aí o fone de ouvido de vocês, caneta e vão ouvindo a aula e vão fazendo alguns registros em forma de tópicos, em forma de pequenos textos, que vai ajudar vocês na hora de resolver as atividades. Bora lá? Bom, unidade temática, conexões e escalas. Objeto de conhecimento, Brasil. Fluxos econômicos e populacionais, conflitos, tensões históricas e contemporâneas. Habilidade, analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação socioeconômica e territorial e discutir os conflitos e as tensões históricas e contemporâneas no Brasil, em especial no estado de São Paulo. Pessoal, lembrando para a vocês alunos que muitos dos conhecimentos que vão ser trabalhados nessa aula, vocês já visualizaram, vocês já aprenderam, já vão assimilar aos conhecimentos passados. Por quê? Porque nós estamos continuando estudando sobre o nosso território brasileiro, mas nós estamos conhecendo a história da formação do nosso Brasil por partes. Então chegou agora a hora de nós vermos os fluxos econômicos. O que é fluxo? Os movimentos econômicos dentro do nosso território, as atividades econômicas inseridas ora num lugar, horas em outras. Algumas atividades econômicas vão ganhar mais espaço, mais representatividade, vão atrair mais pessoas sobre determinados lugares do nosso país. Esses fluxos econômicos, essa concentração populacional vão gerar conflitos, tensões históricas, né? E até mesmo nos dias atuais. Então nós vamos, nessa aula, aprender a analisar. Então vamos conhecer, ter acesso ao conhecimento e vamos analisar a influência desses fluxos econômicos aí na formação do nosso território e também do estado de São Paulo. Vamos lá? Vamos dialogar. No início do sétimo ano, você teve a oportunidade de ampliar seus conhecimentos sobre a formação territorial, evolução da divisão das regiões do Brasil e os processos de regionalização. Ótimo! Contudo, ainda há um longo caminho a percorrer no aprofundamento dos estudos acerca das diferentes fases do processo de ocupação e colonização e compreender as relações e transformações no território brasileiro. Pessoal, nós somos um país gigantesco, vocês já sabem disso. Somos o maior país da América do Sul. Somos o quinto maior país em questões territoriais e populacionais do mundo. Então, não dá para a gente estudar as nossas características da nossa história, aí da evolução e formação do Brasil, rapidamente. Precisamos de um longo caminho e gostoso aprender bastante sobre o nosso país. É a nossa moradia, é o nosso país, é a nossa cultura, é o território onde nós estamos. O Brasil não é um país totalmente dinâmico, né? Então, por isso que é importante nós compreendermos o nosso contexto, né? Precisamos ser nacionalistas, aprender a valorizar, a conhecer primeiramente a nossa cultura, né? Para depois valorizarmos as culturas de fora. Então vamos observar e analisar as imagens e os textos bases aqui a seguir. Bom, essas imagens não é novidade para vocês. O professor inclusive já trabalhou algumas para contextualizar algumas habilidades lá nas aulas anteriores. Então nós temos aqui o mapa 1, tá? Esse mapa mostra aqui a chegada do homem branco, português, europeu sobre a América do Sul, no caso sobre a costa brasileira, leste aqui do Brasil. Nós percebemos aqui que tem já um certo mapeamento, uma certa noção de parte daqui da tão colônia brasileira, né, portuguesa, que nós sabemos que aqui tinha um tratado de Tordesilhas, e
isso aqui era Brasil, mostrando os povos nativos que viviam aqui, que eram os nossos indígenas, as riquezas naturais que nós tínhamos aqui, como a nossa floresta, o pau-brasil, né? Alguns animais que marcaram aí no imaginário do europeu, ok? E também nessa imagem, se nós formos analisar, estamos vendo índios trabalhando, índios desenvolvendo o escambo, né, que são as trocas entre o homem branco, de favores entre o homem branco e a população nativa. Então, esse mapa aqui é importante, que é um mapa histórico, porque ele já está refletindo para nós, dá a oportunidade para nós analisarmos, né, esse impacto, esse choque cultural, essas características dos primeiros anos coloniais que o Brasil foi, tá bom? E nessa outra imagem nós temos aqui, inclusive, é uma imagem criada por Debré, que é uma imagem que mostra aqui a relação, o contato do homem branco com os nativos aqui da América do Sul. Então, há um estranhamento, se nós formos analisar, um estranhamento cultural, porque nós estamos vendo um homem vestido, dos pés às cabeças, né, com uma cor da pele diferente, provavelmente tem hábitos alimentares, culturais diferentes dos povos nativos que aqui viviam, que já andavam com poucas roupas, né, de acordo com o clima na qual aqui eles viviam, que era um clima quente e um clima úmido, que tinha aí hábitos alimentares, culturais completamente diferentes, né? Esse homem que inclusive Debré colocou aqui seria aqui o caçador de escravos. Então, seria aquele que está fazendo parceria com algumas tribos indígenas na busca aí de escravos. Por quê? Para esses escravos explorar, junto com o homem branco, novas áreas do Brasil na tentativa de descobrir riquezas minerais, riquezas que tanto o homem branco, europeu, português queriam encontrar dentro da nossa colônia. Tudo bem, pessoal? Bom, momento de revisar. Leitura e análise de texto. Vamos prestar bem atenção nessa leitura do professor. A ocupação portuguesa do litoral brasileiro só teve início com a criação do regime de capitanias hereditárias por Dom João III, em 1532, e sua implantação a partir de 1534. Até então, a exploração do novo território era esparsa e basicamente individual. A exemplo da donataria conhecida pelo rei Dom Manuel a Fernando de Noronha, visando o arrendamento do comércio de pau-brasil. Foi através desse sistema de capitanias que os primeiros núcleos de ocupação e colonização portuguesa no Brasil foram estabelecidos. A exemplo de São Vicente, concedida a Martim Afonso de Souza em 1532, e de Pernambuco, concedida a Duarte de Coelho em 1534. Portugal deu início à colonização do Brasil para compensar a perda para os muçulmanos de um importante comércio no norte da África, garantindo as rotas para as Índias e expulsar os franceses que assediavam a costa brasileira desde o início do século XVI. Então, aqui já mostra alguns conceitos que nós já trabalhamos nas aulas anteriores. Por exemplo, capitanias hereditárias. Nós sabemos o que são as capitanias hereditárias. São os grandes lotes doados aí pelo rei, a monarquia portuguesa, no caso na figura de Dom João III aqui, terceiro, que ele doou esses lotes da colônia portuguesa para atrair portugueses para vir para o Brasil e ocupar e explorar essas áreas. Então, o sistema das capitanias hereditárias, segundo o texto, foram o projeto aí inicial para ocupar, né, trazer fluxos de pessoas de Portugal para o Brasil e dominar essas terras que agora são pertencentes aí a Portugal. Por quê? Vários motivos. Eles queriam garantir essas terras, queriam explorar elas, ver se conseguia encontrar o tão sonhado ouro, os minerais importantes para o contexto da Europa naquele momento, e também, ocupando essas áreas, outros invasores não teriam aí vantagens sobre elas, como a França. Não foi só Portugal, claro, que teve interesse em colonizar o Brasil, em dominar essas terras que hoje é o Brasil. Nós tivemos ao longo da nossa história franceses, tivemos aí holandeses, tivemos outras nacionalidades aí que tiveram projetos de colonização que queriam adentrar dentro do território aqui que hoje é América do Sul, Brasil, e
ter posses. Mas o Império Português, que era um dos mais fortes no período aí, ganhou vantagens e acabou expulsando e garantindo todo esse reinado, toda essa colônia nas suas mãos. Tudo bem? Então é importante vocês entenderem. Então o professor trouxe para vocês aqui as capitanias hereditárias, que nós já trabalhamos esse mapa, inclusive, no primeiro bimestre. Né? Ao total aqui, 14 capitanias hereditárias que foram lotes doados aí à família, a pessoas de patentes importantes, politicamente importantes, ligados aí à coroa portuguesa. Então eles doaram esses lotes. Então esses lotes passaram a ser também grandes concentrações de terras nas mãos de poucas pessoas, poucas famílias, poucos grupos. Tudo bem? Então, isso aqui era Brasil, como vocês sabem, Tratado de Tordesilhas, e toda essa outra parte aqui correspondem, como vocês já sabem, correspondem aqui ao domínio espanhol. Bom, vamos ver aqui a Rota de Cabral. Então, eles, quando vieram para o Brasil, desenvolveram uma nova rota, um novo fluxo, né, uma rota marítima que seria agora melhor trabalhada e eles conseguiriam ter mais acesso aí, com mais tranquilidade, todas as vezes que precisassem vir para a colônia portuguesa ou sair da colônia portuguesa e ir para a Europa e para outras áreas. Então, como foi a rota de Cabral? Eles saíram aqui de Lisboa, Portugal, vieram aqui pela costa africana, chegando nessa região de Cabo Verde, segundo a história, eles se perderam e vieram e chegaram aqui à região de Porto Seguro, Bahia, Brasil. E aqui passaram a dominar, pessoal, aqui ó, o Tratado de Tordesilhas, e passaram aqui a dominar essa parte que seria a colônia portuguesa. Aqui eles passaram a ter contato com o Oriente, né, como eles assim diziam, com regiões aqui da África e regiões das Índias, que eram as regiões em que os portugueses tinham maior contato comercial. Então, antes do descobrimento aqui do Brasil, entre aspas, os portugueses tinham esse contato aqui, ó. Eles estavam em busca de novas rotas para ter contato com as Índias, porque por terra estava difícil por conta das guerras, por conta aí da criação de novas monarquias que estavam surgindo aí dentro da Europa. Então eles queriam se lançar no mar e fazer aqui o contorno da África. Então é um desses momentos que dizem a história que eles se perderam e chegaram até o Brasil. Por que dizem? Porque também existe teorias da conspiração que fala que eles sim sabiam que existiam aqui áreas, que eles poderiam chegar em áreas que eles não conheciam. Não é que se perdeu e do nada apareceu o Brasil, tá? Mas isso não é um ponto que nós vamos ficar trabalhando. Ok, pessoal? Tanto é que os índios aqui, os nativos da América, ganham o nome de índios por conta que eles acreditavam que se tratava de uma região aqui do continente, do subcontinente indiano. Então eles logo batizavam os povos nativos como índios, achando que é uma referência aos povos das Índias. Bom, texto 2. A ocupação portuguesa no Brasil, colônia, teve um caráter exploratório dos recursos naturais presentes em um território já humanizado, se fixando primeiramente na faixa litorânea. Então é importante vocês entenderem também que o nosso projeto de colonização foi uma colonização de exploração. Explorar o máximo de recursos naturais que temos no solo da colônia. Tá? É assim que o português imaginava. Por que em solos já humanizados? Porque aqui não foi descobrido nada, já tinha uma população tradicional, já existiam os nossos indígenas, já existia toda uma civilização, uma diversidade étnica de índios nativos aqui, então eles não descobriram, eles na verdade conquistaram, a palavra é essa. As poucas cidades e vilas constituídas no período, assim como todas as áreas agrícolas, ocorreram nas proximidades do Oceano Atlântico, a via de comunicação com Portugal. Assim, a criação do território brasileiro é resultado de séculos de formação, com mudanças ocorrendo na medida que novas terras eram conquistadas e cresciam as disputas por domínios e poder. Essas conquistas ocorreram por meio de guerras e influências políticas. O que significa isso, professor? Então, o que significa isso, classe? Que toda a estratégia para explorar a colônia foi baseada na região litorânea. Por que na região litorânea? Porque nós sabemos que o litoral aqui, o professor trazendo para vocês,
era a região mais próxima, né, com a Europa. Então, quanto mais próximo dos portos para escoar os produtos explorados aqui na colônia e levar para a Europa, melhor. Então, a criação do Brasil, né, nesse formato que nós conhecemos hoje, né, a conquista de novos territórios para a colônia portuguesa, isso foi um processo longo que levou séculos, porque durante boa parte aí dos primeiros séculos de colonização fixou-se apenas na parte aí leste do território brasileiro, na região litorânea. Tudo isso por conta da geografia, da proximidade, das distâncias que seriam aí levadas entre o percurso de Brasil colônia até Portugal. Então, sobre o processo de ocupação e formação do território brasileiro, vamos dialogar um pouco. O que você sabe sobre as nações colonizadoras do Brasil? Pessoal, essas questões aqui é para vocês refletirem, porque elas vão ser abordadas lá nos exercícios. Então, o que você sabe sobre as nações colonizadoras do Brasil? Foi só Portugal que veio colonizar o Brasil? Nós tivemos contato, nosso país só formado só por portugueses? Nós sabemos que não, né, classe? Nós sabemos que o Brasil recebeu várias nacionalidades diferentes que foram aqui introduzidas em tempos diferentes e foram contribuindo com a sua língua, os seus hábitos alimentares, as suas religiões, a sua cultura, formando aí o povo brasileiro. O que é o povo brasileiro? É o povo que está nascendo nesse território, que está tendo contato agora com a cultura que está sendo formada nesse território. Tudo bem? Quais relações foram estabelecidas com os povos originários no território brasileiro? Quando os europeus chegaram aqui no nosso território, principalmente Portugal, que é o grande império, né? Qual foi a relação, o contato que eles tiveram com os nativos que aqui viviam? Será que foi uma relação de amizade? Será que eles respeitaram a cultura dos nativos? Será que eles procuraram entender e compreender a língua das etnias indígenas? Será que eles passaram a viver a obediência aos que aqui viviam primeiro? Nós sabemos que não, não é verdade? Nós sabemos que, de início, sim, houve uma proximidade, um choque cultural, mas houve uma proximidade para que eles pudessem, né, entrar dentro do território da colônia e pudessem conhecer, explorar, saber o que reservaria a eles. Não chegaram aqui já tirando, matando. Não, pessoal. Primeiro houve um contato de imediato. Quando os portugueses perceberam que havia vantagens em fixar, se precisava fixar aqui na colônia portuguesa, aí sim tiveram aí um novo contato, um novo contrato aí, uma nova relação com os povos originários, fazendo os nossos indígenas de escravos, utilizando eles como mão de obra escrava, explorando eles para que eles pudessem trazer essa nova visão a outros lugares da colônia e trouxe doenças, trouxe aí prejuízos para os povos indígenas que nós sabemos que até hoje eles sofrem, né? Tirando o direito deles acesso à terra, expulsando eles de suas tribos, dos seus territórios. Então, nós sabemos que a relação posteriormente do contato aí não foi nada positiva para os indígenas, é claro, porque para o homem branco, tudo tranquilo. O que foi o tripé? Monocultura, latifúndio e mão de obra escrava. O que é tripé? Tripé significa três. Então nós percebemos que três monocultura, o que é monocultura? A prática, o domínio de uma cultura econômica foi bastante característica aí nesse processo da formação econômica territorial do Brasil. Vamos trazer como exemplo as três principais monoculturas. Tivemos aqui a cana-de-açúcar, que utilizavam-se aí em grande escala, que vocês já aprenderam isso nas aulas anteriores, que inclusive foi a cana-de-açúcar que trouxe os negros africanos para serem escravos aqui na economia da cana-de-açúcar, porque os indígenas já estavam cada vez mais difícil de capturá-los, estavam já a relação entre o homem branco e indígena já estava se esgotando, né? Então eles precisavam de novas mãos de obras mais fortes, mais saudáveis, entre aspas, para esse trabalho tão pesado. Então eles trouxeram, como já era comum fora do Brasil, a mão de obra escrava africana. Então, cana-de-açúcar,
algodão, que nós sabemos que eles utilizavam, e depois veio o café. Então essas três economias agrícolas foram muito importantes aí na formação de novos espaços, na conquista de novos territórios para a colônia portuguesa e, consequentemente, para o povoamento dessas áreas, porque essas áreas precisavam de muita mão de obra e, consequentemente, atraía muitos fluxos migratórios também. De início, mão de obra escrava, mas depois também tiveram aí outras mãos de obras, outros grupos que vieram também povoar para trabalhar nessas economias. Latifúndio, o que é latifúndio? Significa grande extensão territorial. Então a formação do nosso território brasileiro, a nossa economia, ela foi baseada e organizada em grandes latifúndios, que requer grandes áreas do país para o desenvolvimento, a prática dessas economias agrícolas, por exemplo. Não só agrícola, como também a pecuária. E a mão de obra escrava, que durante séculos o Brasil teve como principal mão de obra a mão de obra escrava. Inclusive o Brasil foi o último país aqui da América a dar liberdade para os escravos, para vocês entenderem a relação, né, os benefícios que o homem branco, os portugueses, e depois não só os portugueses, como o Brasil tornou-se uma república, ganhou a sua independência também, tornou-se um reinado, ganhou depois, tornou-se uma república, também manteve a escravidão, porque a escravidão, aos olhos da elite, aos olhos dos dominadores, era vantajosa, fazendo com que o Brasil tornasse um dos últimos países do mundo a libertar os seus escravos. Então é importante nós entendermos também isso. Como ocorreu o processo de interiorização do território brasileiro? Você sabe como é que ocorreu a conquista de novas áreas do interior da colônia? Porque o Brasil foi expandindo para o oeste. Quais foram os motivos que fizeram com que o Brasil ultrapassasse o Tratado de Tordesilhas e ganhasse novos territórios aí que seriam anexados à colônia portuguesa? Então nós sabemos que o processo de interiorização se deve às atividades econômicas que estavam se expandindo mais para o interior. Por exemplo, a mineração classe, a, a busca por minérios, né, os descobrimentos de minas de ouros, de diamantes mais para o interior fizeram com que o fluxo migratório de pessoas fosse ocupar o interior da colônia para essa atividade econômica que é a mineração, principalmente aí no século XVIII. E aí, pessoal, consequentemente, novas áreas foram ocupadas, novas áreas foram aí anexadas ao território brasileiro. Esse é um dos exemplos, mas tem outros que vocês depois vão pesquisar. E quais atividades e ciclos econômicos foram desenvolvidos no século XVI, XVII, XVIII e XIX? Trabalhamos isso nos mapinhas também. Não sei se eu trouxe o mapa para vocês aqui agora. Trouxe. Olha lá. Né? Você lembra desses mapas? O professor trouxe, trabalhou com vocês. Lá no século XVI, nós tivemos a extração do pau-brasil. No século XVII, como característica, aí, a cana-de-açúcar, né? O auge foi a cana-de-açúcar. O século XVIII, o auge foi a mineração. E o século XIX, o auge foi o café. Tudo bem, pessoal? Bom, leitura e análise de textos e mapas conceituais. Vamos analisar as transformações econômicas e políticas ocorridas no território brasileiro. Então vamos lá. O extrativismo mineral do ouro e do diamante transformou o Centro-Sul em áreas dominantes, a qual se subordinavam outros centros produtores, notadamente os do açúcar e dos pecuaristas. A formação de um setor de consumo interno nas capitanias de Minas Gerais, de Goiás e Mato Grosso, que ainda temporários, diminuiu a excessiva dependência econômica em relação aos mercados europeus, africano e platense. Com efeito dessa hegemonia econômica, a capital do Estado do Brasil foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763. A crise econômica determinada pelo declínio da mineração na segunda metade do século XVIII foi atenuada pela ressurreição agrícola que valorizou o açúcar e o algodão principalmente. Também a pecuária passou a figurar nas exportações de couro e de sola, além de registrar o desenvolvimento das charqueadas e saladeiros pela articulação com o extrativismo salineiro do Nordeste e do Sul. O mapa também localiza os conflitos de interesses coloniais metropolitanos. Essa oposição manifestou-se em revoltas conspiratórias, essas últimas já promulgando a emancipação política do Brasil.
Então, o que significa esse texto que o professor leu para vocês? Depois vocês podem parar o vídeo e ler com mais profundidade. Mostra, pessoal, que a descoberta de ouros em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso fez com que muitas populações se anexassem nessas áreas, essas áreas passassem a ter grande representatividade, grande hegemonia dentro da nossa colônia, grande importância dentro da nossa econômica, fazendo com que gerasse aí, até mesmo criasse um pequeno e médio mercado consumidor para o interior da nossa colônia. Só que nós vimos que o ouro foi ficando cada vez mais escassos, porque é um recurso mineral não renovável, ok? E, consequentemente, outras atividades foram ganhando mais importância aí no final do século XVIII. Então, volta o Brasil a ser um país agrícola. O forte do Brasil volta a ser agora agrícola e não mais a mineração, com a valorização do açúcar e também do algodão, como colocou para vocês. Tudo bem, pessoal? Então, além da pecuária, que sempre estava em torno dessas principais atividades econômicas. Consequentemente, gerou muitos conflitos. Principalmente, o professor vai trazer para vocês conflitos de Minas Gerais. Minas passou a ser, nesse período do século XVIII, a principal região aí do Brasil mais forte em termos de economia. Então, por conta das minas de ouro e diamante, a província de Minas Gerais passou a ter um destaque importantíssimo, passou a ser a principal exportadora de ouro aí das colônias de Portugal, e o ouro gerava muita riqueza para a região. Tanto é que, se você for analisar cidades históricas, você vai ver na paisagem como que era o cenário aí na época do ouro, né? Então é nesse momento que vai surgir muitas lutas, vai surgir aí muitas tensões de pessoas de elite, pessoas ligadas aí às minas de ouro, que vão começar a lutar pela independência do Brasil, querer emancipação, fazer com que o Brasil ganhe a sua independência de acordo com o contexto que eles estão vendo fora do Brasil, de outros países no século XVIII, colônias aqui da América, que já estavam ganhando a sua independência em relação à Espanha, tá bom? Bom, o professor trabalhou já esse mapa com vocês, aqui mostra muito bem, né? De ouro no século XVIII, Grosso, Goiás, Minas Gerais, né? E as outras atividades econômicas que estão cada vez aí ganhando espaço. A capital do Brasil agora é Rio de Janeiro, como o professor colocou para vocês. Agora o foco é o Centro-Sul. O foco econômico, o foco populacional do Brasil agora é o Centro-Sul. Salvador no Nordeste deixa de ser aí importante politicamente e economicamente no período, e agora a nova capital vem para o Rio de Janeiro, que é a região aí que está dentro do maior foco econômico e populacional do Brasil. Tudo bem, classe? Bom, o professor trouxe para vocês aqui exemplo de conflitos que surgiram aí em relação a disputas, tensões que envolvem aí a disputas territoriais, econômicas no Brasil, dentro da nossa história, da evolução do nosso território. Um que nós conhecemos muito bem, inclusive é feriado dia 21 de abril, dia de Tiradentes, que vocês já sabem, é a Inconfidência Mineira. Então a Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, é como ficou conhecido a revolta de caráter separatista. O que é separatista? O objetivo dos revoltosos era separar a colônia da metrópole, fazer com que a nossa colônia, o Brasil, ganhasse a nossa independência, hegemonia política e econômica, que estava sendo organizada na capitania de Minas Gerais, no final do século XVIII. Essa revolta foi organizada pela elite socioeconômica de Minas Gerais e acabou sendo descoberta pela coroa portuguesa antes de ser iniciada. Trairagem isso, hein? Alguém traiu o movimento aí revolucionário pela nossa independência, e Tiradentes foi um dos envolvidos nessa revolta. Tiradentes, que era o líder da revolta aí da Inconfidência Mineira, um dos que estavam à frente pela luta aí da nossa emancipação, da nossa independência. Em 1720, por exemplo, aconteceu a revolta da Vila Rica, em Minas Gerais, que hoje é a atual Ouro Preto, motivada pela insatisfação da população local com os altos impostos cobrados pela coroa. O que significa isso? A coroa portuguesa estava cobrando mais impostos aqui da nossa colônia, do povo que vivia aqui, lá nessa região, no século XVIII. O ouro já não estava dando tanto dinheiro como antes, e ainda eles tinham que pagar altos impostos.
Então eles revoltaram contra a colônia, contra a metrópole, e dessa revolta surgem aí os ideais revolucionários de independência, voltados à independência. As reivindicações feitas pelos Inconfidentes eram variadas, mas em geral poderiam ser resumidas nos seguintes pontos: proclamação de uma república aos moldes dos Estados Unidos, que já tinha ganhado sua república nesse período do século XVIII, queriam a realização de eleições anuais, eles poderem eleger aí os seus representantes políticos, incentivo à instalação de manufaturas como forma de diversificar a produção econômica de Minas Gerais, trazer aqui manufaturas, pequenas máquinas, pequenas fábricas para diversificar a economia de Minas Gerais, que estava se destacando, que se destacou, na verdade, pelo ouro, e formação de uma milícia nacional composta pelos próprios cidadãos das Minas Gerais. O que significa isso? Eles queriam uma organização política, um domínio político pelos próprios cidadãos de Minas Gerais, já que para eles eram considerados aí a região superior às demais regiões em relação à economia, já que eles estavam vivendo aí ainda a era do ouro, né? Mas não com toda aquela valorização como no início do século XVIII. O professor trouxe para vocês aqui uma imagem de Tiradentes, um retrato que mostra que ele foi morto, enforcado em praça pública, ele foi humilhado aí na frente dos demais povos para mostrar que ninguém poderia se revoltar, era proibido se revoltar contra a coroa portuguesa. Então, uma das formas de castigar e de tentar diminuir outras revoluções que poderiam surgir a favor da nossa independência era fazer esse crime, né? Essa tortura aos olhos aí de todas as pessoas que quisessem assistir. Então, quem conhece bem Minas Gerais, essa parte histórica, é muito fascinante ver a estrutura de Minas, ver os casarões erguidos pela febre do ouro, pela era do ouro, né? O contexto que eles viviam naquela época do século XVIII. As atividades econômicas que impulsionaram. Agora vamos falar do nosso estado de São Paulo. As atividades econômicas que impulsionaram a formação da nossa cidade e da nossa região do estado de São Paulo, vamos prestar bem atenção aqui agora. No início de São Paulo, vivia da agricultura de subsistência, da tentativa de implantação em escala de lavoura da cana-de-açúcar e o sonho da descoberta de ouro e dos metais preciosos. O que significa isso, professor? Nós éramos aí no início da nossa colonização, a nossa província, o estado onde nós estamos, era ainda um estado inferior aos demais. Nós ainda éramos tímidos em relação à riqueza. Começaram as viagens ao interior do país, as bandeiras, né, os bandeirantes, que eram expedições organizadas para aprisionar índios e usá-los como mão de obra escrava e procurar pedras e metais preciosos nos sertões distantes. Então, aprisionar índios para esses índios contribuir com a mão de obra escrava, inclusive, em busca de ouro e diamantes, que era tão valorizado e continua sendo uma riqueza muito valorizada nos dias de hoje. A reviravolta, a virada da economia nossa, aconteceu na passagem do século XVIII para o século XIX. Então, classe, é nesse período que o Estado de São Paulo vai agora ganhar protagonismo, vai ganhar uma identidade econômica, vai ser agora considerada aí uma das regiões mais importantes do Brasil pela sua economia. Por quê? Quando as plantações de café substituíram da cana-de-açúcar para ocupar o primeiro plano na economia nacional, especialmente depois que Dom Pedro declarou a independência aqui no Brasil, em 7 de setembro de 1822, então o estado de São Paulo vai ganhar um certo cenário importante, vai ser o estado que mais vai ter aí plantações de café. E nós sabemos que o café é uma economia muito importante para o Brasil e foi a maior economia do século XIX do Brasil. E, consequentemente, toda essa riqueza, todo esse cenário positivo que o café estava gerando, ficou dentro de São Paulo. Então, São Paulo destacou-se no cenário nacional. A expansão da cultura do café exigiu a multiplicação das estradas de ferro. Olha o progresso chegando, estradas de ferrovia sendo geradas dentro do nosso estado para escoar esse café do interior do nosso estado até os portos, para depois ser exportado para os Estados Unidos, para a Europa. Foi um período de grandes transformações marcada pela crise do sistema escravocrata, que levaria à abolição da nossa escravidão em 1888 e que daria lugar, entre outros fatores, à chegada de massa de imigrantes, principalmente solução
para a mão de obra na lavoura. Então, o que significa isso, professor? Significa que o café também motivou as revoluções abolicionistas, o fim da nossa escravidão. Então, com o fim da nossa escravidão em 1888 aí, pessoal, quem vai trabalhar nas colheitas de café, nessa grande expansão que o café está tendo no Brasil? Vai atrair mão de obras dos imigrantes. Então é nesse período que vai vir muitos imigrantes para o Brasil para trabalhar no café. Vieram aqui vários europeus, espanhóis, italianos, portugueses, franceses, alemães, ingleses, que vieram aqui, os mais pobres, né, vieram para trabalhar, ter uma nova oportunidade de vida, e também vieram outros povos asiáticos. É nesse período que chegam japoneses, chegam aqui sírios, libaneses, que vieram, são povos que vieram também da Ásia, do Oriente Médio, para o Brasil. Tá bom? Mas os que mais se destacaram foram, no caso aí, os europeus. Então o estado prosperou e a capital da província passou por uma revolução urbanística e cultural. Então, com a chegada desses povos, desses imigrantes em São Paulo principalmente, vai gerar uma revolução urbanística. Nós vamos passar a ser agora um estado urbano, onde as maiores concentrações estão nas cidades e, consequentemente, esse povo que veio de fora trouxeram uma mão de obra diferente, que já conheciam inclusive as indústrias lá na Europa, trouxeram hábitos alimentares, hábitos culturais diferentes, línguas diferentes, formas de se organizar no espaço diferente, tá? E a chegada de milhares de imigrantes permitiu a ocupação do interior. Então, o interior, nosso interior, onde nós estamos aqui, se deve, pessoal, à chegada desses imigrantes que vieram para o interior para trabalhar no café, que estavam ganhando aqui representatividade. Então, por isso que a nossa região tem grande descendência desses imigrantes. Imigrantes italianos principalmente, tá? Mas não só italianos. Por exemplo, Pereira Barreto é uma cidade que foi fundada por grandes imigrantes japoneses. Araçatuba nós temos também uma forte presença de colônias japonesas, né? Então não foram só os italianos, os europeus, os asiáticos também vieram para cá. Rio Preto tem uma grande comunidade de sírio-libaneses. Então nós sabemos que o interior do nosso estado de São Paulo começou a ser ocupado aí, começou a ser colonizado, principalmente aí no início do século XIX, com a riqueza do café que estava sendo gerada aí nesse período. Tudo bem, pessoal? Criaram-se as condições para pequenas fábricas darem início à industrialização, com o interior integrando ao crescimento da província, né, nosso estado. Novas estradas foram construídas e a prosperidade foi sacramentada com a República. Então o estado de São Paulo foi ganhando condições para que se tornasse aí o estado mais importante economicamente aí do Brasil. Então veio o café, veio os imigrantes, depois com os imigrantes o formato de uma sociedade mais urbana que requer muitos produtos de consumo, vem as pequenas fábricas para o estado de São Paulo para produzirem, né, produtos para abastecer esse contingente urbano, e com a República, pronto, nós tornamos aí o principal estado economicamente do Brasil, tá bom? Então a República vem favorecer ainda mais o poder político e econômico do estado de São Paulo sobre o Brasil. Eu trouxe para vocês aqui, ó, século XIX, o café. O café aqui, ó, representado por essa cor marrom, né? Aqui, principalmente na região aqui sudeste, no Vale do Paraíba, mas a grande quantidade aqui, a grande presença do café foi aqui no estado de São Paulo. Olha os imigrantes vindo para trabalhar nas colheitas de café, os navios a vapor trazendo esses imigrantes, né? É importante a gente destacar para vocês entenderem que as atividades econômicas foram responsáveis por atrair grandes fluxos populacionais. E esses fluxos populacionais aqui, consequentemente, foram alterando, modificando a nossa paisagem, criando aí uma arquitetura diversificada, criando uma economia diversificada, comércios diversificados, né, profissões diversificadas e, consequentemente, aí, gerando benefícios principalmente para o estado de São Paulo. Pessoal, olhando aqui nesses mapas, vocês podem perceber que a densidade demográfica de pessoas por quilômetro quadrado dentro do território brasileiro, ela se encontra principalmente aqui, segundo os dados do IBGE de 2010, aqui na região litorânea, essa parte leste do Brasil.
Por mais que o interior do Brasil tenha uma ocupação significativa, ainda assim a região aqui do Brasil que mais ocupa, tem uma ocupação populacional é a região aí litorânea, principalmente na região sudeste. Olha o estado de São Paulo com uma densidade demográfica é a maior do Brasil, principalmente na Grande São Paulo. Vocês podem comparar aqui pela legenda. A Grande São Paulo é a região que mais tem aí a concentração de pessoas por quilômetro quadrado. Então, em 1960, se vocês forem analisar, o Brasil tinha ainda assim, né, a concentração populacional era mais voltada aqui à litorânea, né, e o estado de São Paulo, talvez aí o único estado que tinha aí uma população mais interiorana em relação à densidade demográfica. Com o passar do tempo, em 1980, algumas atividades foram mais voltadas para o interior, surgiu projetos aqui nacionalistas no nosso país que iriam construir novas estradas, novas indústrias, novas economias para o interior do Brasil, para ocupar o interior do Brasil, só que ainda assim a concentração populacional continua sendo aí na região litorânea e principalmente na região sudeste e sul. Então a gente percebe que ainda assim São Paulo, sul do Brasil e parte da região litorânea aqui do Nordeste é as áreas que têm a maior densidade, a maior ocupação populacional do nosso país. Quem são os imigrantes que vieram para cá, as nações que vieram para cá para colonizar, para trabalhar, para gerar economia? O professor trouxe um gráfico para vocês. Então esse gráfico mostra que são os alemães, espanhóis, italianos, japoneses, portugueses, sírios e turcos e outras nacionalidades que vieram aqui em números e tempos diferentes. Nós temos aqui 800, mais de 800 mil que vieram nesse período de 1884 e 1893, e nesse período aqui a concentração era de italianos. Depois de 1894 e 1903, tivemos aqui também mais de 800 mil pessoas que vieram, a maior concentração continuava sendo os italianos. A partir do século aí, do início do século XX, aumentou um número significativo, mais de 1 milhão de imigrantes vieram para o Brasil, e a grande concentração aqui já não é mais de italianos, e sim de portugueses, tá? Mas vieram outros, outras nacionalidades vieram, mas a maior aqui foram portugueses. Depois, 1914, 1923, tivemos aqui uma diminuição do fluxo migratório por conta das guerras que estavam surgindo dentro da Europa, por conta de outros motivos. Continuam sendo os portugueses o número de imigrantes que mais vieram para o Brasil. Depois, aumentou a partir de 1924, 1933, aumentou o número de imigrantes que vieram para o Brasil para trabalhar no café, para trabalhar principalmente nas pequenas fábricas que estão surgindo aqui no Brasil, e o maior número do grupo aí era de portugueses, depois vieram outras nacionalidades. Então a gente percebe através desse mapa, desse gráfico, perdão, que o Brasil é um país cultural, multicultural. O Brasil é um país com uma diversidade cultural gigantesca. Por quê? Porque vieram muitas nacionalidades para o Brasil, aí em períodos diferentes, para trabalhar nas atividades econômicas mais importantes, que eram as agrícolas e a de mineração, e, consequentemente, essas pessoas que vieram trabalhar formaram suas famílias e formaram aí as suas identidades dentro do nosso território. Se conversar aí com alguns pais de vocês, vão perceber que vocês são descendentes desses imigrantes, principalmente italianos, que foram os que mais concentraram no estado de São Paulo. Pessoal, nós temos aqui o estado de São Paulo, também a densidade demográfica, a concentração de São Paulo, da população, em diferentes tempos. Analisando aqui, nós percebemos que temos aqui em 1940, a maior concentração está realmente no município de São Paulo, na região aqui da Grande São Paulo. Em 1960, percebemos que já começa a ter uma concentração populacional maior mais para o interior. 1980, né, principalmente para essa região aqui, leste de São Paulo, né? Região sudeste aqui de São Paulo. E depois, em 2000, nós temos aqui o interior, Araçatuba aqui, ó, no mapa. Uma grande concentração populacional em relação aí a uma concentração, uma densidade demográfica, perdão, grande em comparação a outros municípios vizinhos, mas a maior concentração, a maior densidade demográfica está aqui no Paraíba, na região que antes ocupava aqui
café na região que recebeu os primeiros projetos industriais do estado, tá? Então, o interior de São Paulo tem muitas pessoas concentradas? Tem, mas não tanto quanto na região tradicionalmente aí, a região tradicional que recebeu os primeiros investimentos, as primeiras riquezas que o Brasil poderia desfrutar do café e das indústrias, tá bom? No município nós temos aqui, pessoal, um reflexo, né, dessas atividades econômicas que nós tivemos no nosso Brasil, que geraram riqueza para o Brasil, e não deixo de falar do município, né? O nosso município é o 14º maior município do estado de São Paulo, e nós também fomos ocupados aí por muitos migrantes que vieram de diferentes regiões do Brasil e até mesmo famílias que vieram fora do Brasil que também ocuparam aqui o nosso município, né? Então, esse monumento que nós temos na Santo Antônio do Aracanguá mostra as principais atividades econômicas que geraram riqueza para o nosso município, progresso para o nosso município e, consequentemente, futuramente, até mesmo a independência do nosso município, já que essa área era uma área aí que era administrada por Araçatuba, não pertencia aqui a Aracanguá como é hoje. Então, que riquezas nós temos? A pecuária, que é grandes extensões de fazendas de gado aqui no nosso município, a cana-de-açúcar, que é uma das mais importantes, que gera mais emprego dentro do nosso município por conta das usinas. A gente pode perceber que a maioria da população trabalha aí nas usinas. Temos fábricas no nosso município, como Laticínio, fábrica de calçados lá no distrito de Vicentinópolis, e também atraíram muitas famílias para vir trabalhar nesse tipo de serviço, e várias plantações diversificadas. Nós temos aí seringueiras, nós temos aí a cocoeste, que tem mostrando aqui os cocos, né? A fruta, o coco. Nós temos aí a pesca também, que é o extrativismo aí, que é a pesca, que é muito forte no nosso município. Enfim, essas atividades econômicas que formaram o território brasileiro em geral estão relacionadas aqui à história de Aracanguá. O nosso rio, que também traz muito progresso, lazer, benfeitorias para o nosso município. Então, é hora de a gente contextualizar a história do Brasil com a história do nosso município. Pessoal, espero que vocês compreendam as informações, os conhecimentos que o professor trouxe para vocês. Pesquisem sites diversificados, mais conhecimentos e tem atividades no Google Forms e qualquer coisa o professor está à disposição. Beijos e abraços!